Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do Orientação no Alto, onde eu falo bastante sobre astrologia, basicamente, né? Vou trazer algumas informações para vocês sobre o eclipse que vai ter agora, dia 5 de maio, né, de 2023. Nós temos vários eclipses todo ano, e eu vou tirar algumas dúvidas que surgiram aí essa semana sobre eclipses no geral, né? Mas sempre é interessante ver os meus outros vídeos sobre eclipses, né? Sempre estou fazendo alguns vídeos e trazendo novas informações, porque mesmo que eu não contextualize somente aquele eclipse em si, eu passo informações gerais sobre eclipses no geral, né? Então, quando a gente tem um eclipse, ele é um evento muito diferente, porque a gente não vai ter nem Sol retrógrado nem Lua retrógrada, né? O que a gente vai ter, porque eles são os luminares, são os doadores da vida, eles coordenam toda a manutenção da vida aqui no planeta Terra, então eles têm um grau de importância, de vitalidade, de assuntos, de coordenar assuntos numa magnitude, numa grandeza, assim, excepcional, não tem nem questionamento, né? Então, quando há um eclipse, quando há esse interromper da luz, as coisas costumam ficar um pouco diferentes, né? É como se a gente estivesse num quarto escuro e é difícil de ver, a gente até nossos olhos se adaptarem, a visão começar a conseguir tentar buscar alguma quantidade mínima de luz para conseguir ver alguma coisa, mas numa escuridão completa é difícil ver. Então a gente vai tentando usar os outros sentidos. E a visão ela tem um grau de excelência, um grau de importância muito grande, né? Porque a visão ela não só corresponde com a visão física dos olhos, mas também uma visão de longo alcance do que eu vejo. E o que eu vejo, onde meus olhos alcançam, eu consigo, de certa forma, me conectar, de certa forma, compreender. Então, se eu não vejo algo, eu estou tentando excluir aquilo. E vai causar impactos. Assim como sistemicamente, quando nós não vemos algum membro da família, algum assunto da família, quando a gente fecha os olhos para algum assunto próprio da nossa vida, aquilo vai ficar perseguindo a gente até a gente ver. Aí quando a gente vê, tá bom, vi você, pronto, cessa o assunto. Muitas vezes é simplesmente um olhar que a gente precisa ter. E o eclipse ele vem para reajustar a nossa visão, a nossa capacidade de caminhar, nossa capacidade de perceber. Eu não gosto muito dessa coisa meio floreada, né? De é um portal, não sei o que lá, é uma coisa maravilhosa, né? Porque é difícil. É para realmente mexer com as estruturas, tanto que eles estão sujeitos a trazer terremotos, maremotos, vulcões, situações assim de é, é, trágicas, né? De certa forma, no meio ambiente também, na Terra também, né? Então, para reajuste das estruturas, algo muito forte. E a gente vai ter esse eclipse lunar. Eclipse lunar normalmente não é muito eufórico, porque a Lua simplesmente reflete uma luz solar, então é uma outra parte, é uma mudança um pouco mais interna, um pouco mais relacionado com o povo. Normalmente, os eclipses, assim, historicamente, eles são mais associados a eventos mundiais do que eventos pessoais. Para a gente ver se esse eclipse vai afetar a gente, simplesmente a gente precisa necessariamente ver o grau exato, né? O grau exato que ele vai ocorrer, se esse grau está ativo no nosso mapa natal, na nossa progressão, na nossa revolução solar. Se esse grau e minuto, quanto mais perto desse grau esse eclipse ocorrer, aí sim a gente pode ter alguma mudança na nossa vida, né? Tem muita gente que fala, pegou não sei o que lá do meu mapa, eu não senti nada. Muitas vezes a pessoa não tá, ela tá esperando uma coisa assim, é, é, sei lá, de repente uma coisa muito evidente, e às vezes é uma mudança mais de uma estrutura interna, entendeu? Porque depende de outros fatores, depende de outros significadores. Eu tenho um curso onde eu explico mais detalhes. O que que é o eclipse, o que que significa o eclipse em cada planeta do teu mapa, quais são os indicadores de vitalidade, quando pode afetar a saúde. Eu vou deixar o curso aqui na descrição, tá? Para quem tiver interesse em aprofundar o conteúdo, enfim, né, esses outros detalhes. Mas não interessa, cada mapa é único, vai precisar ter uma noção um pouco maior de astrologia para conseguir fazer uma interpretação mais precisa, embora eu faça bem o beabá ali, para quem não sabe nada, então a pessoa vai ter um pouco mais de noção do que é o eclipse, né?
entender um pouco melhor, para também ficar um pouco mais tranquilo, né? E nós temos 4 eclipses todo ano, né? Uma coisa que me perguntaram foi sobre gestação. O eclipse afeta a gestação? Afeta se tiver um significador importante, porque a gestação normal do ser humano é de 9 meses. E se a gente tem 4 eclipses por ano, e nosso ano tem 12 meses, então a gente vai ter um intervalo de 6 meses para que se tenham dois pares, né, os pares de eclipses. Então a gente teve um no dia 30 de abril, depois 5 de maio, intervalo de 15 dias, né? Foi 30 de abril ou foi 20 de abril? Agora eu me perdi, né? Essa foi boa. Ai, gente, foi dia 20 de abril, eu falei errado. Então a gente teve no dia 20 de abril, então 15 dias depois, 5 de maio. Normal, lua nova, lua cheia, solar, lunar. Isso é evidente, isso é natural. Então, 6 meses depois, então, quando o Sol estiver lá em Escorpião, né, entre ali Libra e Escorpião, no finalzinho, nós teremos mais dois, em outubro. Então, nós teremos mais dois eclipses, 6 meses depois desses ocorridos. Então, se uma gestação tem 9 meses, ela vai, no mínimo, pegar um ou dois eclipses, né? Pelo menos ali, no mínimo. A média de 3 eclipses, a média de 3 eclipses, tá? Mas tem gestações que pegam 4 eclipses, e olha, gente, é absolutamente normal, tá? É absolutamente normal. Só o eclipse em si não necessariamente vai afetar a gestação, tá? Mas se ocorrer um eclipse muito antes, sei lá, 6 meses antes da pessoa ficar grávida, da mulher ficar grávida, ou vai ocorrer um pouco depois ali, e pegar algum significador de indício de vitalidade, pode ser que afete essa gestação, tá? Pode ser que afete. Mas cada caso é um caso, tá? Vamos ao que interessa, né? Esse eclipse que vai ocorrer agora, dia 5 de maio, ele é um eclipse lunar, né? Eu tô com o mapa aqui do Rio de Janeiro, porque é mais perto para mim, em abril, e é a vida. Vai ser a 14 graus e 58 minutos. Esse eclipse aqui, ele vai estar ativando outros eclipses e vai estar puxando um pouquinho, né? Alguns outros eclipses. Porque a gente teve, nesse mesmo grau, eclipse no dia 30 de abril de 2022. Aí eu tava confundindo, né? Foi dia 20 de abril esse ano, mas dia 30 de abril de 2022 foi a 10 graus e 28 de touro, então foi bem perto, foi a 5 graus de distância, né? E aí a gente teve novamente, no dia 8 de novembro, no grau 16 de touro. Eixo touro-escorpião sempre vai afetar os eixos, tá? É, não tem muito para onde a gente correr. Sempre vai afetar esses eixos. E, consequentemente, as quadraturas também. Então, os outros fixos, aquário e leão. Então, se você tem alguma coisa entre 9 e, deixa eu ver, uns 17 de fixo, touro, escorpião, aquário e leão, esse eclipse ele pode estar sendo manifesto na sua vida. Quanto mais próximo, mais eventos, mais coisas físicas se manifestam. Quanto mais longe, é algo mais emocional, psicológico, algum insight, alguma coisa interna, algo que você pode descobrir da sua família, algo que você pode descobrir do passado. É, porque quando ele tampa a luz, ele vai reajustar a visão depois. É como quando eu tampo a câmera, até tipo, tiro a luz, ó, ficou muito claro, né? Então tem essa diferença, né? Essa coisa assim de ajustar a visão, né? Enfim, esse é um eclipse, né? Dia 5 de maio, um eclipse lunar. E esse grau de escorpião, bem no meio de escorpião, pode afetar esses fixos também, tá? Junto desse eclipse, a gente está tendo um Mercúrio retrógrado, né? Que eu já havia anunciado esse Mercúrio retrógrado quando eu falei do eclipse do dia 20 de abril de 2023 também. E esse Mercúrio fica no retrógrado. Ai, me Amanda, Mercúrio retrógrado, blá, blá, blá. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo mais detalhes e mais informações também sobre Mercúrio retrógrado. Os planetas eles estão fazendo um caminho. E aí ops, esqueci alguma coisa, ele volta, então ele está refazendo algo. Ele vai fazer uma vez, vai voltar e vai fazer novamente aquele caminho. Então ele tem uma relação de revisão de parâmetros, de ideias, de acordos, compra, venda. Muitas coisas foram roubadas, né? Assim que o Mercúrio estacionou e ficou retrógrado. Eu tive vários relatos disso.
Porque ele está mais perto da Terra, quando ele está estacionado, principalmente, né? Porque a Terra está se aproximando, como quando a gente está na rodovia dirigindo. Se a gente olha, parece que o carro tá. A gente está ultrapassando um carro, né? Parece que ele tá do nosso lado, da mesma velocidade, parece que ele tá parado, né? E daí, de repente, parece que ele tá andando para trás, mas na verdade tá tudo se mexendo e tá tudo andando reto. Mas como as velocidades se alteram, um vai ultrapassando o outro. Tem relação com a órbita, Mercúrio e Vênus, eles estão sempre muito perto do Sol, então eles vão ficar retrógrados várias vezes. Eles têm assuntos muito mundanos, muito relacionados com a Terra, assuntos de comunicação no geral, de acordos, de aqui sempre dá problema na parte elétrica, de novo, todo Mercúrio retrógrado dá problema na parte elétrica, porque a gente não conseguiu resolver ainda. Então, são assuntos que tendem a dar errado, porque não foi conseguido resolver ainda, não foi conseguido ser visto isso ainda. É claro que se você tem ali algum Mercúrio mais evidente no seu mapa, se o Mercúrio ele é mais importante para você no seu mapa, você pode ser que perceba outras coisas mais fortes acontecendo. E se você tiver algo nos graus em que o Mercúrio ficou retrógrado também. Nesse Mercúrio retrógrado eu não passei todos os graus certinho, não consegui Mercúrio retrógrado na minha vida. E entre dois eclipses, né, tá caos, né? Tudo, muita coisa acontecendo. Mas enfim, pode afetar essa relação toda de acordos e comunicação e negociações e blá 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 blá. Todas as decisões tomadas, elas são revistas. Opa, vamos fazer? Não, não vamos fazer. Vamos fazer isso? Não, não vamos fazer isso. Gente, a gente vê aqui no cenário do Brasil, eu não posso falar muito, eu não sou presa, né? Que agora tem isso. É, vamos fazer? Não, não vamos não. Vamos lá, não vamos não. É uma coisa assim, completamente fora da casinha. Isso é evidente. E isso não, claro que no Brasil ele tá muito pior, porque parece que tem um, ai, vamos segurar aqui. Enfim, mas no restante do mundo também tem esses acordos diplomáticos, partes de acordos e não sei o que, que também tá, vai e não vai, vai e volta, vamos fazer, mas não vamos fazer, sabe? Então, são níveis diferentes, porque depende do nível de consciência de cada um, do nível de manifestação de cada um, né? E, como eu falei, não adianta a gente achar que, não vai acontecer, todo mundo passa, porque depende do mapa de cada um, né? Então, tem essas relações, assim, muito importante a gente ver isso. Então, a gente vai ter Vesta também. Vesta está próxima de Mercúrio, né? O Mercúrio passou por Vesta. Então, é algo encoberto, é algo que está escondido. Então, muitas das coisas a gente naturalmente não sabe, continua não sabendo, né? A Vesta é um asteroide que eu falei aqui quando eu falei sobre os asteroides femininos no Dia da Mulher. Eu falei um pouquinho sobre Vesta. Ela tem uma faceta de pureza, de castidade, mas também de encobrir as coisas, de cobrir as coisas. Então, Vesta esconde as coisas, né? Ela cobre. E o eclipse, ele é uma cobertura. A gente vai ter Urano, então, uma mudança muito forte, acordos muito importantes que são encobertos, né? Para a gente falar sobre as casas, a gente tem que ver no lugar onde a gente está querendo saber sobre esse eclipse. E, naturalmente, quando a gente fala sobre astrologia mundial, o eclipse ele vai afetar onde ele está sendo visível, né? Onde a Lua não vai estar sendo vista, no caso. É, então, depende, né? E provavelmente esses assuntos já estão ocorrendo há muito tempo, há muitos meses. Quando estourou a guerra na Ucrânia com a Rússia, eu falei aqui, gente, o eclipse nem ocorreu ainda, vai ocorrer daqui 6, 9, acho que era 9 meses. Os assuntos já começam e demoram muito para terminar. Demoram muito para terminar porque tem todo um ciclo solar. Então, quando o ciclo solar já está minguando, já está se aproximando para o próximo, os assuntos vão começar a ser manifestos. Então, esse eclipse que a gente está falando agora são assuntos que já estão ocorrendo há muito tempo. E no mapa pessoal, também. Não adianta falar assim, eu não vou sair de casa porque vai acontecer alguma coisa no dia do eclipse. Raramente acontece alguma coisa exatamente no dia, que tenha realmente a ver com o eclipse, tá? Que tenha realmente a ver com o eclipse. Provavelmente, se acontecer alguma coisa no dia, vai ter a ver com o eclipse lá de novembro do ano passado, que foi no mesmo grau. Porque fechou um ciclo, encerrou o ciclo do eclipse passado. Então, algo vai ser resolvido de alguma forma, vai ser visto de alguma forma, vai ser manifesto de alguma forma. E o que aconteceu no eclipse do ano passado, né? Que foi ali, ó, 8 de novembro de 2022. A gente estava perto
eleições, teve manifestações no Brasil. Tava assim, complicado, né? A gente tava aqui, ó, o Marte em Gêmeos e as manifestações. E aí? Será que vai retomar alguma coisa? Né? E esse Marte, o que que ele quer dizer? Como é que tá o Marte desse eclipse agora? O Marte desse eclipse agora, ele também tá debilitado ali, tá complicado, tá capengando, tá indo perto da Lua Negra, né? Tá assim, é, é, assuntos, temas, né? Não tão fáceis, né? O eclipse lunar, a Lua que tá fazendo recepção com Marte, inclusive, porque a Lua tá em Escorpião. Então, talvez até tenha algum tipo de manifestação, algum tipo de mobilização que não vai ser falada, não vai ser vista. Mas isso eu tô falando assim, é, é, pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, né? Mas o eclipse ele tende a ser manifesto mais no lugar onde ele vai ser visível. E onde ele vai ser visível? Aqui é o videozinho que eu consegui de uma animação melhor, tá? Ele vai ser visto basicamente África, Europa, Ásia, é, enfim, toda essa região onde está a Rosinha, tá? Não sou a pessoa especialista em geografia. Ele vai ter o ápice bem ali no meio. Vamos pausar aqui para ver quando for no meio. Aqui, aqui. Então, o ápice dele vai se dar aqui, ó. Nessa região onde a gente já teve, vai ter outro eclipse, né? Que vai pegar essa região aqui, tá? Austrália, Japão, China, enfim, né? Essa região aqui. E as camadinhas é porque ele vai ser penumbral, ele vai ser, vai ter uma visibilidade um pouco mais gradual aqui, mais longe, né? Aí ele já passa, né? Enfim, é essa movimentação. Esse é o timeanddate.com, né? Com dois Ds. Não conheci esse site, mas eu achei muito interessante esse videozinho. Muito bom. Os graus acima do horizonte, né? É, a visibilidade, onde vai ser dia, onde vai ser noite, né? Achei bem interessante. Espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Tá visível, tranquilo. Enfim, são assuntos que já estão ocorrendo. A gente já tá ouvindo falar, que a gente já tá sabendo das notícias, né? Enfim, gente, é, olhe no seu mapa, se você quer saber, o que que vai acontecer comigo, se tem alguma coisa a 14 graus e 58 minutos no seu mapa. A gente vai ter 360 graus, né? Mas ele não vai até o 360 numerado, né? Ele vai de 30 em 30 pelos signos, né? Pelo zodíaco. Então, a gente vai ter essa contagem um pouco diferente. Então, é 14 de escorpião. Você vai olhar escorpião, vai olhar touro, vai olhar leão, vai olhar aquário no seu mapa e vai ver se tem alguma coisa ali. E Amanda, eu tenho minha casa 5 em escorpião. Tá, mas tem alguma coisa ali? Se não tem, o que que acontece? Se não tem nada, a casa tá, não tem nada ali naquele grau. Pode ser que você tenha algum insight, alguma dificuldade, alguma coisa assim, mas é muito mais leve do que grau exato. Grau exato são momentos impactantes da sua vida, muito mais fortes na sua vida. Cúspide de casa também, tá? Você tem ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu principalmente, que tem relação com as estruturas, né? São assuntos que podem trazer mais estrutura, alguma percepção, alguma coisa ali, entende? É, tem que ver de acordo com o teu contexto, se tem outro indício de outra técnica preditiva, que pode ser bem forte também, tá? No mais, é, mesmo a gente olhando o mapa do Brasil e tendo alguma evidência de alguma coisa, são assuntos que já estão ocorrendo, tá? São assuntos que já estão ocorrendo. Como eu falei, lá da época do Marte em Gêmeos, eleições, mudanças, né? É isso, galera. A gente vai ter os outros eclipses no final do ano, em outubro, tá? Os próximos vão ser a 21.
de Libra, 21 e 7 minutos de Libra, 14 de outubro. E depois, a 28 de outubro de 2023, a 5 de Touro, que vai puxar um pouquinho o eclipse que teve no dia 25 de outubro de 2022, tá? Que foi a 2 de Escorpião. Bom, deixem suas dúvidas nos comentários, que de repente eu vou fazendo mais vídeos sobre eclipses e vou trazendo mais conteúdo para vocês. Para mais informações, eu tenho curso ali também, tá no link, o link vai ficar na descrição aqui do vídeo. Se você quer saber específico para o seu mapa, para o seu caso, o que que pode acontecer, o que que não pode, você pode entrar em contato comigo, a gente pode fazer ou estilo análise ou estilo consulta, que é muito melhor, né, que dá para tirar as dúvidas, né? E sobre outros assuntos também, dá para agendar consulta, tá, gente? É só mandar mensagem para mim que eu passo as informações sobre como funciona. Se você é nova por aqui, já pode dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Sempre tem muito conteúdo sobre astrologia, tá? A gente está fazendo a série sobre ascendentes agora, sobre fisionomia. Eu vou trazer mais informações sobre estilo também, que foi uma pergunta que surgiu. Achei bem interessante esse tema. E é isso. Até a próxima.